Olá, hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, TCC, e antes de fazer a apresentação do protótipo, nós vamos falar um pouco, fazer um pequeno resumo de qual foi a ideia, de qual foi o nosso objetivo com esse trabalho. Bom, o nosso projeto ele é um controlador de temperatura que, na verdade, ele trabalha juntamente com o chuveiro. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. Alguns de vocês já devem ter tomado banho ou utilizado o chuveiro com aquecimento a gás. Nesse chuveiro você tem dois registros, um de água fria e um de água quente, para você poder fazer a dosagem da temperatura. O que acontece muitas vezes nesse chuveiro é o seguinte. Você abre o registro do quente e a água vai começar a ser aquecida na caldeira. Então, enquanto essa água é aquecida, a água que já está no cano, a água que já está na tubulação, ela é desperdiçada, ela é jogada fora. Não tem um controle nenhum em cima dessa água. Até que a água que você deseja tomar o banho chegue na temperatura. Então, qual que é a ideia do nosso projeto? A ideia do nosso projeto é não deixar com que essa água que é desperdiçada até chegar na temperatura seja perdida. Então, a pessoa, quando entrar no banho, abrir o registro, ela já vai estar utilizando água quente, porém através do sistema elétrico. O aquecimento da água vai ser o sistema elétrico. E após a água na tubulação chegar na temperatura setada pela pessoa, então, por exemplo, a pessoa setou lá a 40 graus Celsius, a temperatura do banho dela. Então, o nosso dispositivo vai estar acoplado na tubulação do chuveiro. Então, a água, quando chegar a 40 graus Celsius na tubulação, ela automaticamente vai desligar a parte da resistência elétrica. Então, a gente vai fazer um comando elétrico para que a resistência saia nesse momento. E a partir desse instante que a resistência elétrica sai, quem assume o próprio aquecimento da água do banho é o sistema da caldeira, é o sistema a gás. Ou o sistema solar, é o que a pessoa tiver instalado na casa dela. Com isso, nós não vamos ter mais esse desperdício, porque se você parar para fazer cronometrar o tempo mais ou menos dessa água aquecer, tem locais que a água demora de 30 a 40 segundos para ser aquecida. Então imagina você desperdiçando água dentro de um condomínio, dentro do nosso trabalho, tem até um estudo feito, dentro de um condomínio muito grande, tem aqui no centro de São Bernardo, que é o famoso Domo, o desperdício de água é muito grande. Então com isso a gente vai conseguir reduzir esse desperdício e a pessoa já vai entrar tomando banho, ela não vai precisar esperar o aquecimento. E até é desconfortável, porque imagina, você está lá sem roupa, esperando aquecer a água para você entrar no banho. E você não vai mais ter esse problema, porque assim que você ligou o chuveiro, teoricamente a água já vai começar a sair quente ali. O tempo é muito menor, porque o aquecimento, a resistência já é rápido, já está ali. Então, é mais ou menos esse o resumo do nosso trabalho, que eu vou apresentar um pouco a parte prática, para que vocês entendam como que vai funcionar esse controle. Bom, dando sequência no nosso trabalho, agora eu vou simular como que o nosso projeto ele vai funcionar. Então, conforme eu já tinha explicado, é um controlador de temperatura. O controlador de temperatura está aqui. Nós temos um termopar. O termopar é ele que fará a leitura da água na tubulação do chuveiro. Então ele deverá ser instalado na própria tubulação da água do chuveiro, que vem direto da caldeira. Então, quando eu ligar o disjuntor aqui, vou colocar só por proteção, o meu controlador vai ligar. Então qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Eu estou pedindo 40 graus para tomar um banho. E o meu termopar está medindo 23,4 graus na tubulação. Então o que acontece? Enquanto essa água estiver não chegar nessa temperatura, quem está assumindo o aquecimento da água é a resistência.
Então a lâmpada que está acesa aqui, ela está simulando a resistência interna do chuveiro. Então, até que chegue na temperatura de 40 graus, a temperatura da água lá na tubulação, quem mantém o aquecimento é a resistência elétrica. Agora eu vou simular, usando o isqueiro, como se aquela temperatura estivesse subindo para chegar nos 40 graus. Então deixa eu pegar aqui mais ou menos para não atrapalhar. Chegou nos 40 graus. Quando a temperatura chegou nos 40 graus, quem passa a fazer o aquecimento da água já não é mais a resistência elétrica. Passa a ser a caldeira, o sistema a gás ou o sistema que a pessoa utilize através do aquecimento solar, aquecedor solar. Então, quando essa temperatura voltar a estar abaixo dos 40 graus, quem irá assumir o aquecimento novamente será a resistência elétrica. Então a pessoa desligou. Eu coloquei uma esterese de mais ou menos uns 2 graus para a gente poder ver a diferença. Volta o aquecimento através da resistência elétrica. Porém a pessoa vai desligar o registro do chuveiro, automaticamente também a resistência elétrica irá desligar. Da mesma maneira que é hoje na maioria das residências. Então esse é o nosso projeto. Nosso projeto visa a questão sustentável no desperdício de água. Segundo os cálculos que nós fizemos e chegamos à conclusão, nesses condomínios grandes, onde a maioria deles o aquecimento é a gás, o desperdício de água é muito grande, porque nós estamos falando aí de, no mínimo, numa residência, 3 pessoas, por uma média. Então tem casas que tem apenas 2 pessoas, tem casas que tem 4, 5, mas uma média de 3 pessoas. Então, utilizando esse sistema, nós iremos conseguir reduzir esse desperdício de água, de modo que o nosso planeta vai agradecer. Então, esse é o nosso projeto, essa é a nossa ideia. Agradeço pela atenção de vocês e muito obrigado.